Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Conferência de hoje sobre Fátima, a mensagem de Nossa Senhora de Fátima e a sua atualidade. Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração. A quem abraçar, prometo a salvação. E estas almas serão amadas com predileção por Deus, como flores postas por mim para adornar o seu trono. Assim diz Nossa Senhora em Fátima. A Virgem Maria, pois, falou ao mundo e revelou-nos o seu coração, doloroso e imaculado, como arca de salvação, como refúgio para as almas diante da corrupção moderna. Mostrou-se como caminho seguro e simples, fácil para chegarmos a Deus, nestes tempos de tantos perigos e desorientação. Tudo isso nos pede somente em troca um amor sincero, com entrega verdadeira e reparação pelas ofensas que tantos espinhos cravam no seu imaculado coração. Vejamos, pois, nesta conferência que grandes tesouros de graça e perfeição encerram a grandeza deste coração que Deus criou para a sua glória e para a nossa salvação. Nós pensamos às vezes que a mensagem de Fátima, pois, foi um acontecimento ou ficou para a história, faz parte da história da igreja, mas já não tem uma certa importância fundamental, podemos assim dizer, na nossa vida. É como que mais uma das aparições, mais uma das intervenções do céu. Pois, estimados irmãos, não é bem assim. A importância de Nossa Senhora de Fátima e a sua mensagem, pois se dá justamente para os tempos em que vivemos. Nos é mais fácil compreender agora os pedidos de Nossa Senhora diante da realidade que nos tocou viver. A história de Nossa Senhora de Fátima, para que possamos compreendê-la bem, pode ser dividida em 3 capítulos, e aqui, nesta conferência, pois assim apresentaremos. Primeira parte, nós temos a aparição do anjo em 1916, que vai ficar conhecido como o Anjo de Portugal. E é o anjo que irá preparar as aparições da Virgem, irá preparar as crianças para poderem receber a mensagem de Nossa Senhora. Depois nós temos as aparições propriamente dito, que acontecem desde o mês de maio, 13 de maio de 1917, até o mês de outubro. Então são 6 aparições de Nossa Senhora e cada uma com um pedido ou uma recomendação especial. E um terceiro aspecto, terceiro ponto que nós podemos dividir para entendermos, pois são as aparições depois de 1917, a irmã Lúcia, já como religiosa, já como freira. Então, estes 3 pontos é que nós iremos elencar aqui em nossa conferência para podermos ter uma noção geral, uma visão geral da mensagem de Fátima e, ao mesmo tempo, desvendar, pois, esta atualidade da mensagem. A história, pois, de Fátima se passa neste período 1916, 1917, de modo especial, e nos anos seguintes. E tudo forma uma unidade perfeita, na qual não é possível separar estas 3 partes, nem mesmo os fatos, um decorrente do outro. A mensagem de Fátima se resume no coração imaculado de Maria. Eis aí o elemento central e, podemos dizer, onipresente nestas revelações. Nos dizia, pois, o cardeal Cerejeira, patriarca de Lisboa, a imagem de Nossa Senhora de Fátima recorda
a última misericordiosa intervenção do coração de Maria para salvar os homens e as nações. Também o Papa Pio XII acrescentava o seguinte: passou já a hora de discutir a realidade das aparições de Fátima. Chegou o momento de aceitar os seus ensinamentos, pois estas palavras são muito atuais. Já não é hora de discutirmos a realidade de Fátima, já não é momento para, de certo modo, investigarmos neste sentido, mas sim é hora de aceitarmos, de vivermos, de realmente entendermos o que Nossa Senhora pediu, o que ela mandou e as consequências, pois, de alguns pedidos seus não serem cumpridos. Pois bem, o coração de Maria, vejamos, e as revelações de Nossa Senhora de Fátima. Nós falamos que são três partes, três pontos que iremos elencar. Então, nesta primeira parte, falamos das aparições do anjo, o anjo de Portugal. Quando se produziram os, podemos assim dizer, sucessos de 1917, a irmã Lúcia, na época ainda criança, não é? Tinha 10 anos. E os seus primos, Francisco e Jacinta, que eram irmãos, tinham 9 e 7 anos, respectivamente. Guardavam já no seu coração um segredo, pois se lhes havia aparecido um anjo, ele lhes havia falado por 3 vezes. Estas aparições, pois, se deram no ano anterior da visita, da aparição de Nossa Senhora. A primeira aparição do anjo, não é, acontece do seguinte modo: ajoelhando-se, prostrando-se em terra, fez repetir as crianças, o anjo fez com que as crianças repetissem 3 vezes a seguinte oração. Eis aqui a oração. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e vos amo. Eu vos peço perdão pelos que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. E depois mostra ou concede, fala de uma promessa que está vinculada aos sagrados corações. Assim diz o anjo: orai assim. Os sagrados corações de Jesus e de Maria estão atentos à voz de vossas súplicas. Então, esta, resumidamente, é a primeira aparição do anjo. Na segunda, o anjo insiste em que os sagrados corações entram nos desígnios de misericórdia que Deus tem sobre aqueles pequenos pastorzinhos. E diz o seguinte: orai, rezai muito. Os corações de Jesus e de Maria têm sobre vós desígnios de misericórdia. Oferecei constantemente ao Altíssimo orações e sacrifícios. Aqui, pois, está um ponto bastante importante que deve ser elencado. O anjo prepara as crianças, não somente pela oração, mas também pelo espírito de sacrifício, o espírito de reparação. E é justamente, nós vamos ver daqui a pouco, é o que Nossa Senhora já na primeira aparição vai pedir. Isso é muito interessante notarmos, muito interessante termos em conta. Então, o anjo vem, dá este recado de que Deus tem, pois, uma missão para eles, não é? Deus tem desígnios sobre estas crianças e insiste em que estes desígnios sobre estes pequenos, pois, eles devem, desse modo, corresponder com oração e sacrifícios. Na terceira aparição do anjo, desvela-se já todo o mistério de reparação que vai se desenrolar na mensagem de Fátima. Ajoelhando-se junto a eles, desfaz repetir 3 vezes a seguinte oração, uma oração aí conhecida por nós e que deveríamos rezar com mais frequência. É uma oração, pois, que o anjo de Portugal, ensinou às crianças, pediu para que rezassem. Diz assim a oração: Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo,
eu vos adoro profundamente e os ofereço o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra, em reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que ele mesmo é ofendido, pelos méritos infinitos do seu Santíssimo Coração e do Coração Imaculado de Maria, vos peço a conversão dos pobres pecadores. Eis a oração que o anjo ensina às crianças, manda que rezem. O anjo de Fátima, o anjo de Portugal, desejava desta maneira, ou deixava, perdão, no coração dessas crianças um grande sentimento, um profundo respeito pela majestade de Deus ofendida. Ademais, um sentido profundo de reparação, de necessidade de fazer reparação. E mais, um desejo veemente de sacrifício pelos pecadores. Muito importante termos isso. Uma profunda noção da majestade de Deus que está sendo ofendida. Depois, o desejo, o sentido de reparação e o desejo de sacrifício pelos pecadores. Isso vai se calar muito profundamente na alma, nos corações destes pequenos pastorzinhos. Tanto é que quando Nossa Senhora aparecer, pois estarão totalmente disponíveis para cumprir, pois aquilo que entendem ser a vontade de Deus, através do que a boa Mãe do Céu está lhes dizendo. Pois bem, então esta primeira parte consta das aparições do anjo de Portugal, o anjo de Fátima. São 3 aparições do anjo, como vimos. Agora passamos à segunda parte, que consta das aparições propriamente dito. Nós temos a aparição do dia 13 de maio de 1917. É um domingo e a Virgem aparece em Fátima, por volta do meio-dia, aos 3 pastorzinhos, Lúcia, Francisco e Jacinta. Assim narram as crianças. Vimos sobre uma carrasqueira uma senhora vestida de branco, mais brilhante que o sol, irradiando uma luz mais clara e intensa que um vaso de cristal, cheio de água cristalina, atravessado pelos raios do sol mais ardente. Depois de uma breve apresentação, de um breve diálogo, a Virgem expõe a mensagem. Assim diz Nossa Senhora às crianças: quereis oferecer-vos a Deus para suportar todos os sofrimentos que Ele queira enviar-vos em ato de desagravo pelos pecadores com que é ofendido e de súplica pela conversão dos pecadores? Lúcia, em nome dos 3, assim responde: sim, queremos. Nossa Senhora segue: tereis, pois, muito que sofrer, mas a graça de Deus será a vossa fortaleza. Foi ao pronunciar estas últimas palavras, quando abriu por primeira vez as mãos, comunicando-nos uma luz tão intensa como um reflexo que dela se irradiava, que nos penetrava no peito e no mais íntimo da alma, fazendo-nos ver a nós mesmos em Deus, que era essa luz, mais claramente que nos vemos no melhor dos espelhos. Eis como relatam esta sequência da conversa, do diálogo com Nossa Senhora. Lembram o que dissemos sobre o anjo que prepara estas crianças? Nossa Senhora simplesmente se apresenta, depois de um pequeno diálogo, pois já lhe faz uma grande apresentação da mensagem. Quereis oferecer-vos a Deus para suportar todos os sofrimentos que Ele queira enviar. Puxa vida, para a nossa mentalidade moderna, pois isso parece um pouco estranho.
E Nossa Senhora está falando com crianças, está pedindo um consentimento, está pedindo, pois, uma obra destes três pequeninos. Quereis suportar tudo por amor a Deus? Todos os sofrimentos que Ele queira enviar-vos. E nós, quanta reclamação, quanta revolta contra Deus e contra o próximo e contra o mundo. Isso deve nos fazer pensar, refletir. E estas crianças, esses inocentes, pois prontamente, já com a alma preparada pelo anjo, pois responde: sim, queremos. E aí começa, pois, toda uma trajetória destes pequenos de sacrifício, de oração, de reparação. Esta é a primeira aparição, dia 13 de maio de 1917. Segunda aparição, 13 de junho do mesmo ano. Havia passado um mês. O cenário é o mesmo, os personagens são os mesmos. Lúcia diz o seguinte nesta aparição: queria pedir que nos levasse ao céu. Veja que pedido inocente, que pedido santo. O que é que nós pediríamos a Nossa Senhora? Talvez, pois, muitas coisas sem importância. Talvez coisas relacionadas à nossa saúde, aos nossos bens. Mas será que teríamos esta pureza de pedir o céu, de pedir que nossa boa mãe nos leve para o céu? Pensemos. A Virgem Maria responde: sim, a Jacinta e o Francisco eu os levarei logo. Mas quanto a tu, ficarás aqui por mais algum tempo. Jesus quer servir-se de ti para dar-me a conhecer e amar. Ele quer estabelecer no mundo a devoção ao meu coração imaculado. E quem abraçar esta devoção, prometo a salvação. E estas almas serão amadas por Deus como flores postas por mim para adornar seu trono. Vejam que interessante, estimados. Deus quer estabelecer no mundo a devoção do Imaculado Coração. É Deus que quer. Deus quer esta obra. Quem abraçar, quem realmente fizer assumir essa devoção, ela promete a salvação. E serão almas queridas por Deus. Serão almas, pois, adornadas de virtudes, colocadas por Nossa Senhora como flores diante do trono de Deus. Eis aí, pois, algo importante para a nossa consideração. Lúcia, então, um pouco preocupada, pergunta a Nossa Senhora: então eu fico aqui sozinha? A Virgem responde: não, minha filha, sofres muito? Não desanimes. Eu nunca te deixarei. O meu imaculado coração será o teu refúgio e o caminho que te conduzirá até Deus. Foi no momento em que disse estas palavras, quando a Virgem abriu as mãos, narra Lúcia, e nos comunicou, por segunda vez, o reflexo dessa luz imensa. Nela nos víamos como submergidos em Deus. Jacinta e Francisco pareciam estar à parte da luz que se elevava ao céu, e eu na que se espalhava sobre a terra. Diante da palma da mão direita de Nossa Senhora havia um coração, cercado de espinhos, que parecia estar cravados nele. Compreendemos que era o Imaculado Coração de Maria, ultrajado pelos pecados da humanidade, que pedia reparação. Aqui, pois, nós temos algo muito importante. Temos esta revelação, por um lado, uma confirmação de que logo Francisco e Jacinta iriam para o céu, e por outro tem esta visão de
Lúcia que fica na terra, não é? Que essa luz que se espalha sobre a terra. E na palma direita estava o coração. Ao contrário, ou diferente do que a tradição católica nos mostrou, ou do que nós conhecemos, pois sempre o coração de Nossa Senhora estava cercado, rodeado de flores. Aqui está, pois, cercado de espinhos, que parecem estar cravados nele, diz Lúcia. E essas crianças, ela mesma relata, nós compreendemos que era o Imaculado Coração de Maria, o qual está ultrajado pelos pecados da humanidade e pede reparação. Muito importante isso, muito importante para a nossa consideração. Se em 1917 o coração de Nossa Senhora exigia esta reparação, imagine, pois, agora, em nossos tempos, depois de tantos pecados, depois das duas grandes guerras, depois da guerra do Vaticano II e toda a destruição consequente deste concílio, todos os desastres que estamos vivendo hoje, a imoralidade geral, pois quanta reparação exige o coração de nossa boa Mãe do Céu. Dia 13 de julho, então nós temos maio e junho, duas aparições, agora dia 13 de julho. A Virgem diz assim: sacrificai-vos pelos pecadores, e dizei muitas vezes, em especial quando façais algum sacrifício: ó Jesus, é por vosso amor, pela conversão dos pecadores e em desagravo pelos pecados cometidos contra o Imaculado Coração de Maria. Isso é importante, pois para nós também serve. Quando fizermos algum sacrifício, e podemos fazer muitos, em reparação do coração de Maria, rezemos esta oração. Rezemos, façamos este pequeno ato de agrado e também de desagravo, de reparação pelos sagrados corações. Ao dizer estas palavras, abriu de novo as mãos como nos meses passados, e o reflexo parecia penetrar na terra, e vimos como um mar de fogo. E submergidos nesse fogo, os demônios e as almas, como se fossem brasas tão transparentes e negras ou bronzeadas, com forma humana, que flutuavam no incêndio, levadas das chamas que delas mesmas saíam, juntamente com nuvens de fumaça caindo pelos lados, semelhantes ao cair das faíscas nos grandes incêndios, sem peso nem equilíbrio, entre gritos e gemidos de dor e desespero que horrorizavam e faziam estremecer de pavor. Os demônios distinguiam-se por formas horríveis e asquerosas de animais espantosos e desconhecidos, mas transparentes como negros carvões em brasa. Assustados e como para pedir socorro, levantamos a mão para Nossa Senhora, que nos disse, de um modo bondoso, mas triste: haveis visto o inferno, onde vão as almas dos pobres pecadores. Para salvá-las, Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração. Se fizer o que eu vou dizer, se salvarão muitas almas e haverá paz. Virei pedir a consagração da Rússia ao meu imaculado coração e a comunhão reparadora dos primeiros sábados. Se atender aos meus pedidos, a Rússia se converterá e haverá paz. Se não, espalhará os seus erros pelo mundo, promovendo guerras e perseguições contra a Igreja. Os bons serão martirizados, o Santo Padre terá que sofrer muito, várias nações serão aniquiladas. Por fim, o meu coração imaculado triunfará. O Santo Padre me consagrará a Rússia,
que se converterá e se concederá ao mundo algum tempo de paz. Aqui, estimados, nós vemos, pois, a grandiosidade desta revelação, desta mensagem de Nossa Senhora e a sua atualidade. Nós estamos falando da mensagem do dia 13 de julho, é a terceira aparição. Nossa Senhora mostra o inferno a estas crianças. Claro que não é para assustá-las, mas é, por um lado, para provar ou demonstrar a realidade do inferno, a existência do inferno. E diante de um mundo ateu, de um mundo pagão, de um mundo totalmente descrente, Nossa Senhora confirma a doutrina católica sobre o inferno, sobre a gravidade do pecado, sobre a necessidade de rezarmos e de repararmos a Deus já muito ofendido. Aqui nós temos todo um desenrolar, pois, também dos pedidos que Nossa Senhora diz que fará. Nesta terceira aparição, a Virgem descobre todas as misteriosas intenções de Deus sobre o mundo, encerradas nele. Eis aqui onde o tema do coração de Maria vai unido ao que nós chamamos segredo de Fátima. Nós temos, como dissemos, essa primeira visão, a do inferno, onde não se trata de assustar as crianças, mas destaca bem que hoje a misericórdia de Deus punha especialmente a salvação das almas nas mãos da Santíssima Virgem. É isso que nós devemos entender, estimados. Confirma-se a doutrina católica sobre o inferno. Confirma-se a necessidade de rezarmos, de termos méritos para chegar ao céu. E aqui, pois que, através desta devoção, Nossa Senhora nos levará aos céus. Isso é muito importante, isso é muito atual. Logo, nós temos o anúncio de paz, sempre quando fizer aquilo que eu disser. É verdade que o texto acrescenta que a guerra presente, nós estamos falando de 1914-18, a Primeira Guerra Mundial, pois estava por acabar esta guerra, 1917, mas que, se não deixassem de ofender a Deus, logo começaria uma pior, na qual Deus iria castigar ao mundo dos seus crimes. A devoção ao coração imaculado de Maria estava destinado, então, estimados, prestemos atenção e entendamos, estava destinada essa devoção de impedir a guerra, a Segunda Guerra, 1939-44. Não merecíamos esta graça de que Nossa Senhora venha nos alertar, de que ela venha nos ensinar uma devoção, de que ela venha nos trazer o remédio, a arma para termos a paz. O texto diz: para impedir, eu virei e pedir, perdão, para impedi-la, virei pedir a consagração da Rússia ao meu imaculado coração e a comunhão reparadora. Precisamente por isso, a grande promessa, pois estava destinada à conversão do mundo e à paz. Em relação ao coração imaculado, cabe mencionar também, pois, as palavras da quarta aparição, em 19 de agosto. Rezai, rezai muito, fazei sacrifício pelos pecadores, pois muitas almas vão ao inferno por não ter quem se sacrifique e peça por elas. Também na sexta aparição, diz Nossa Senhora, não ofendam mais a Deus nosso Senhor, que já está muito ofendido. Aqui, estimados, pois nós temos o resumo das aparições de Nossa Senhora desde maio até outubro de 1917. E pois, como dissemos,
temos nesta parte aqui bastante importante, bastante atual a mensagem de Fátima. Nossa Senhora vem, diz que sim, terminará a guerra, mas que se não se fizer o que ela está pedindo, haveria uma outra guerra na qual Deus iria castigar o mundo. E pois esta devoção não foi cumprida como Nossa Senhora pediu, e nós tivemos a Segunda Guerra. E mais, o segredo que deveria ser, isso já é na terceira parte, mas adiantamos, o segredo que deveria ser revelado em 1960, pois também ficou guardado, não foi revelado. No ano 2000 inventaram um segredo, toda uma maluquice, não é? E apresentaram ao mundo como se fosse o terceiro segredo, que não tem nada a ver. Mas isso nós poderemos explanar em uma outra conferência. Pois bem, primeira parte, as aparições do anjo. Segundo, as aparições de Nossa Senhora. Terceira parte, essa nós vamos só fazer um comentário geral. Também já estamos bastante apurados com o horário. Nossa Senhora voltou. Né? Encerram-se esses episódios de 1917. Né? Ainda tem outros aspectos que nós iremos comentar em outra oportunidade destas aparições, mas por hoje serão estas. E a Virgem, né, depois já para cumprir com a promessa de manifestar a sua maternal vontade, a irmã Lúcia, agora já freira, já religiosa, irmã Lúcia do Coração de Maria, ela estava no Mosteiro do Carmo, Mosteiro Carmelita de Coimbra, em Portugal. E duas coisas havia anunciado que viria pedir. Né? Diz Nossa Senhora: eu virei pedir a consagração da Rússia e a devoção, a comunhão reparadora dos primeiros sábados do mês. Então, isso era promessa de que Nossa Senhora viria pedir, e realmente, pois, nós temos isso. Vejamos quando se deu estes outros pedidos. A primeira promessa, a Virgem cumpriu em 10 de dezembro de 1925. Então já haviam passado alguns anos, desde 1917, a irmã Lúcia já estava como postulante Doroteia, não é? Estava aí já no convento, e estando na sua cela, quando Nossa Senhora aparece e pondo uma mão sobre o ombro, enquanto mostrava um coração rodeado de espinhos na outra, pois diz a ela. Detalhe, a Virgem Maria estava com o menino Jesus como em uma nuvem de luz. E assim diz a irmã Lúcia: tem compaixão do coração de sua Santíssima Mãe, que está coberto de espinhos, que os homens ingratos continuamente cravam, sem haver quem faça um ato de reparação para arrancá-los. Eis então como Nossa Senhora, pois, pede esta reparação à irmã Lúcia. Em seguida, disse a Santíssima Virgem: olhai, minha filha, meu coração cercado de espinhos, que os homens ingratos me cravam continuamente, com blasfêmias e ingratidões. Tu, ao menos, procura consolar-me, e diga que todos aqueles que durante 5 meses, no primeiro sábado, se confessem, recebam a Sagrada Comunhão, rezem o rosário e me façam 15 minutos de companhia, meditando nos 15 mistérios do rosário, com o fim de desagravar-me, eu prometo assistir-lhes na hora da morte, com todas as graças necessárias para a salvação de suas almas. Eis que grandiosa promessa Nossa Senhora dá, com as exigências de que se confesse, comunhão reparadora, oração do terço, o rosário, 15 minutos de meditação e ter uma intenção reparadora.
a intenção de reparar os pecados cometidos. Existe aqui, pois, algo que é essencial, forma, pois, o espírito de tudo isso, é a reparação do coração imaculado. Naturalmente que toda reparação de pecado vai dirigida a Deus Pai, por meio do Filho, no Espírito Santo, mas, dado o lugar singular de Nossa Senhora, o lugar especial que ela tem, no que nós chamamos economia da salvação, pois faz com que o pecado também fira, machuque especialmente o seu imaculado coração. Eis, pois, a grande promessa do coração de Nossa Senhora. Grande promessa. Pede, nos concede, melhor dizendo, tendo feito estas condições, nos concede, pois, o seguinte: nos promete assistir na hora da morte, com todas as graças necessárias para a salvação das almas. Eis aí, estimados irmãos, um caminho fácil, um caminho rápido, simples para chegarmos até Deus. Confissão, comunhão, oração e meditação do terço e ter a intenção de reparar. Pois, muito bem, pedimos à nossa boa mãe, Nossa Senhora de Fátima, que nos ajude, que possamos cada vez mais compreender esta realidade e a atualidade da mensagem de Fátima. Não é para aquelas crianças lá do século passado. Esta mensagem é também para nós. Ela é realmente atual. Nós podemos sim corresponder com isso que pede nossa boa mãe do céu. Oração, penitência, reparação. Peçamos à nossa boa mãe que nos ajude para que assim, com nossas orações, com nossos pobres e poucos sacrifícios, possamos reparar os sagrados corações de bastante ofendidos pelos nossos pecados, pelos pecados da humanidade. Que Deus nos abençoe, que Nossa Senhora nos proteja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.